a importância do estudo da África. O Brasil manteve sua organização política, econômica, social e cultural implantada pelos portugueses no século XVI. E nessa organização leva-se em conta apenas a participação do colonizador. Fica excluída a atuação dos indígenas, dos africanos e seus descendentes. O Brasil é um país biafricanizado e a gente percebe limitadamente a influência africana na formação da sociedade brasileira, geralmente atrelada a aspectos como culinária, vocabulário e músicas. A gente se esquece das notáveis produções africanas na arquitetura, na engenharia, nas ciências de modo geral. São saberes refinados e que sempre foram associados aos europeus. O Brasil foi muito influenciado pela luta africana. A maior parte da população que viveu no Brasil nos meados do século XVI ao XIX vieram da África e se multiplicaram nessa sociedade de afros brasileiros. O brasileiro precisa pesquisar um pouco o trabalho de alguns africanistas. Tem historiadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos, economistas, profissionais de diversas áreas que procuram explicar a cultura do continente africano. Muito bem, sou o Ed do Reverbera Music, da ubtv.com.br e da Saquarema Surf Rock. E o assunto de hoje é bem interessante porque ele vai tratar da questão do preconceito também na arte musical. Porque tem muita gente que não entende quando a gente trata da relação da estrutura do racismo, ou chamado também de racismo estrutural, onde todas as partes da sociedade, todas as parcelas da sociedade, fica muito claro que aonde tem desenvolvimentismo não tem uma grande participação da parte dos afrodescendentes. Aí não é difícil você observar. Você pega a sociedade e dá uma observada, olha com clareza as grandes áreas de destaque, as profissões que são mais bem remuneradas, que a quantidade de pessoas afrodescendentes é menor do que as pessoas que vieram da Europa. Isso por si só já caracteriza o que a gente chama de racismo estrutural, porque os colonizadores são europeus, os colonizados foram os brasileiros, mas em grande parte as vítimas da colonização foram os índios e os africanos. Quando a gente leva isso para a vida prática, quando a gente observa isso dentro do cotidiano, fica claro quando você olha para a TV, por exemplo, quem são os artistas que mais se destacam. Hoje a Rede Globo tem mudado um pouco isso, mas desde sempre protagonistas eram brancos, a história girava em torno de descendentes europeus, e isso é em todos os aspectos da sociedade brasileira e das sociedades colonizadas que tiveram como mão de obra os afrodescendentes. Os africanos que vieram da África e vieram para o Brasil trabalhar de forma coercitiva. Então, quando a gente fala de música, por que a gente percebe na música também parte do racismo estrutural? Pega as grandes bandas de rock americanas e inglesas e me mostre os negros que pertencem a esses grupos, desde lá do seu surgimento. Quando a gente pega, por exemplo, o blues que nasce ali no Rio Mississippi, no século XIX, no trabalho dos escravos na produção de algodão, a gente vê que eles cantavam a sua tristeza, mas o blues só ganha eloquência dentro da sua junção com o jazz quando vira o rock, não na voz do Little Richards, mas na voz do Elvis Presley, que era um branco, ou seja, até mesmo o rock que nasce dentro de uma comunidade africana, afrodescendente, escravizada, a arte ela é expropriada, passada para a mão de um branco, aonde esse cara consegue a visibilidade que a música precisava na época, mesmo sendo uma música negra. Então, só para fechar essa ideia aqui que a gente conversou, é perceptível que o preconceito racial ele se estende em toda a nossa sociedade ocidental, principalmente as sociedades que sofreram o processo de colonização. Então, o Brasil sofre preconceito, e se você observar em todos os aspectos da sociedade, em todas as áreas, você vai perceber que é um grande número de descendentes europeus com relação aos descendentes africanos. E na música isso é muito, muito claro, é só você observar os artistas que a gente tem no Brasil e quantos deles são afrodescendentes. E aí vem a grande questão pra gente fechar esse papo. 50% da sociedade brasileira é de pardos e negros, e 50% seriam de descendentes europeus. Mas quando a gente olha as profissões de destaque e aonde existem pessoas que têm mais representatividade, a gente sempre vai perceber que a ênfase se dá
aos descendentes dos europeus. Por isso que o racismo ele é estruturado. Por quê? Porque como quem está no comando desde sempre são os colonizadores, a parte submetida sempre serão aqueles que sempre foram submetidos, que são os descendentes de indígenas e de africanos. E na música isso acontece. É só você observar e me dizer aí, quantos artistas negros você conhece que ganharam evidência ou em que em algum momento foi mainstream? Existem alguns, como é o caso do Jimi Hendrix, mas vamos ver quantos você consegue aqui citar de artistas que ganharam muita visibilidade e pertencem ao continente africano, mesmo tendo nascido no Brasil, mas que suas raízes sejam africanas. Deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilha. O Reverbera Music está com essa proposta esse ano de 2026, o btv.com.br, Saquarema Surf Rock, Reverbera Music, Deli Produções e Eventos, Zine na Contramão Musical. Eu sou o Ed e tamo junto. Reverbera Music.